Fala pessoal, Gabi aqui, começando mais um episódio do podcast Justo Agora. E hoje eu vou trazer uma notícia para vocês aqui, mais uma vez, o site do IBDFAN, já bem conhecido aqui pelos ouvintes, seguidores do podcast. Eu vou deixar aí também na descrição, como eu sempre faço, para quem quiser saber mais, quem quiser ler o caso. Mas é um caso que trata sobre multiparentalidade. E multiparentalidade é um tema muito interessante, inclusive teve um episódio aqui do podcast e que foi específico sobre isso para tratar da multiparentalidade. E eu fiz uma parceria com a Fernanda Haddad, eu vou deixar também na descrição do episódio para quem quiser conferir, que não tiver escutado ainda. Mas essa multiparentalidade aqui, ela é peculiar, porque o que aconteceu foi que os avós dessa pessoa, vou explicar para vocês o caso direitinho, mas os avós foram declarados pais socioafetivos após a morte. Então a gente sabe que o afeto, quando a gente pensa no direito das famílias, é muito importante. E hoje em dia nós temos diversas configurações familiares, diversos arranjos familiares. Nós temos as famílias recompostas, famílias mosaico. A vida mudou muito, tem mudado muito e vai continuar a mudar. E nada mais natural do que ter famílias que sejam recompostas, enfim, que tenham arranjos mais diversos, né? Então, a socioafetividade aqui, como a gente falou no episódio, eu com a Fernanda, a multiparentalidade aparece aqui como fruto, né, dessa realidade, mas é um caso peculiar. Então, houve essa declaração, os avós foram declarados pais socioafetivos após a morte. Então, além de tudo, aqui a declaração aconteceu pós-mortem. Isso acontece, por exemplo, né? Você pode reconhecer uma união estável após a morte. Isso não é exatamente algo inédito, embora seja às vezes um pouquinho complicado do ponto de vista probatório, né? Eu já tive a oportunidade de ver alguns casos que envolviam o reconhecimento aí após a morte, mas a peculiaridade maior é o fato dos avós terem sido declarados pais socioafetivos, então mostrar para vocês que sim, existe essa possibilidade e que está aí, né? Então é bastante interessante. Então houve o ajuizamento de uma ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva pós-mortem, e o interessante desse caso é que, felizmente, né, e eu digo felizmente porque nem sempre acontece isso, mas houve uma concordância, um consenso, né, com os outros membros da família. Então, a ação foi, inclusive, ajuizada em conjunto com os outros irmãos socioafetivos, que seriam os tios biológicos dela, né, da autora. E, na verdade, por que isso aconteceu? Porque ela foi criada pelos avós, né? Então, um dado aqui divulgado também pela notícia é que a mãe dela é portadora de deficiência cognitiva e interditada civilmente. Então, a gente tem aqui a interdição, que é um outro instituto do direito civil, e diante dessa deficiência cognitiva e dessa interdição, quem realmente deu afeto, quem estava ali, né, para essa criança, na época em que ela era criança, agora já adulta, evidentemente, eram os avós. Então, os avós, sabendo da condição da filha, sabendo que ela era portadora dessa deficiência cognitiva, eles quiseram assumir o papel e aí procuraram uma maneira de fazer isso legalmente, né? Então buscaram adotá-la, né? Foi isso que eles quiseram fazer. E a notícia vai explicando como isso aconteceu. A autora da ação explica direitinho, mas eles buscaram adotar justamente para que eles pudessem cuidar dela e criá-la, né? Enfim, buscaram um subsídio legal para que isso pudesse acontecer sem maiores problemas. E é interessante porque naquele tempo, a autora agora tem 30 anos, já não faz tanto tempo assim, mas a documentação que eles conseguiram era apenas da guarda. Então existiu, né, um momento em que essas coisas eram mais difíceis, né, os trâmites e tudo, como eu falei para vocês. Eu acho que todas essas mudanças pelas quais a gente vem passando enquanto sociedade, elas têm facilitado e muito, né, o reconhecimento, como eu falei, de entidades familiares, e eu acho que a tendência é que isso melhore cada vez mais, que a gente perceba que existe sim essa pluralidade, que existem necessidades ali para cada caso concreto e que essa criança precisava, né, do apoio desses avós, que, para todos os efeitos, foram pais dela, né? Tinham sido, agora, no caso, já são falecidos, mas, para todos os efeitos, foram os pais dela. Então, ela foi criada por esses avós,
E uma outra questão que é muito relevante quando a gente fala em afeto, o tratamento que as pessoas dão umas às outras, o tratamento público, né? A forma como você é conhecido ali por um vizinho, por um amigo, ou até por um outro familiar, você identifica aquilo ali como uma família, né? Então, a expressão do afeto, ela não é exatamente algo que a gente possa verificar da mesma forma em todas as entidades familiares, né? Então, cada uma vai ter a sua configuração, vai ter ali a sua forma, mas o que elas têm em comum é esse tratamento, é o tratamento. E a autora narra aqui que ela sabia que não tinha, né, uma família comum, que ela era criada junto dos tios, como se fossem irmãos, e os avós como se fossem pais. Então ela tinha uma noção de que aquilo ali não era, né, comum e que a mãe não tinha condições por causa da incapacidade. E justamente por causa disso ela tinha essa família diferente. E até uma questão bastante importante quando a gente pensa em direitos da personalidade, né? Você ter um nome ali, um documento, por exemplo, você ter aquele reconhecimento. É claro que a gente vai ter desdobramentos aqui, por exemplo, sucessórios, que também são mencionados aqui na notícia, mas a questão existencial, a questão daquele vínculo, de você poder olhar ali e ver o que você. Teve uma alteração ali do sobrenome, que você é parte daquilo, né? Você poder assinar. É um momento muito importante, né? Eu já tive a possibilidade de presenciar isso na prática. É uma questão de identidade mesmo, de identificação, de história de vida que você tem com aquelas pessoas, né? Então, é um caso que eu achei um pouco peculiar, né? Pelo fato, de termos aqui os avós como pais socioafetivos, né? Esse reconhecimento de fato aconteceu, e mostrar para vocês que isso pode acontecer. E não só pode acontecer em vida, como também após a morte, né? Então, aqui foi um reconhecimento pós-mortem, e, claro, tivemos uma vantagem, aqui nesse caso, que foi a concordância, né? Não houve grande resistência aqui dos membros da família, houve manifestação, né, dos demais autores da ação. No caso, enfim, os tios, seriam os tios biológicos dela, junto dela, falaram que sempre houve esse reconhecimento, que ela era reconhecida como filha, tratada como filha, né? Então, a ciência de todos, o acordo, o consenso em relação a isso foi também um fator determinante aqui. Então fica aí esse caso. Um beijo, Fê, né, se estiver ouvindo aí o episódio. Lembrando aqui da nossa parceria, né, para tratar da multiparentalidade. Eu vou deixar o link também aqui para quem quiser conferir esse episódio. É um tema novo, então ainda tem um certo desconhecimento sobre isso. Eu quis mostrar a versatilidade, né, da multiparentalidade, que não só trata da possibilidade de que você tenha reconhecido ali uma mãe socioafetiva, um pai socioafetivo, mas aqui nós temos os avós reconhecidos como pais socioafetivos. Então é muito, muito importante a gente ressaltar essa pluralidade das entidades familiares e o afeto sempre em primeiro lugar. E é claro, né, o fator existencial aqui, muito, muito importante, né? Você ter a possibilidade de se sentir parte, né, daquilo. É uma situação de fato, na verdade, porque a socioafetividade, a criação ali da pessoa, o dia a dia, como ela é reconhecida pelos demais, isso é uma situação de fato. Mas a partir do momento em que a gente tem um registro disso, uma troca aí de nome, por exemplo, a gente tem essa situação de fato transformada em uma situação de direito também. Então, você poder ter aquilo ali, um sobrenome, enfim, né, você ser oficialmente, né, digamos assim, parte daquilo. Então, é muito relevante. Eu já fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse caso. Deixem nos comentários, né, se vocês já conhecem o conceito aí de multiparentalidade, o que que vocês acharam. Eu vou deixar tudo direitinho aqui na descrição do episódio para quem quiser saber mais aí da notícia, conferir também o episódio que eu gravei com a Fê sobre esse tema. É isso então, gente, ouvintes, obrigada, até a próxima.